Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 7 de fevereiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal valida a lei que obriga TVs por assinatura a incluírem canais gratuitos na programação. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Ministros do STF julgam a constitucionalidade da Lei do Rio de Janeiro, que aumentou o limite de idade para aposentadoria compulsória de servidores. Supremo convoca audiência de conciliação sobre apreensão de adolescentes no Rio de Janeiro. E ainda, Ministério Público recorre de decisões judiciais que negaram salvo-conduto para importação de sementes de maconha voltadas para o uso terapêutico. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as TVs por assinatura devem incluir canais de programação local de forma gratuita. Marta Ferreira tem os detalhes. Para os ministros do Supremo, o chamado carregamento obrigatório de canais por prestadores de serviços de TV paga é constitucional, porque tem como objetivo favorecer e fomentar a difusão de conteúdo de relevância cultural e educacional, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Duas ações questionavam a validade dessa regra no Supremo. A primeira foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, que alegava que o dispositivo que estabeleceu essa obrigação foi incluído por emenda parlamentar sem relação temática com a medida provisória enviada pelo Executivo. A segunda foi proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, que argumentava que a regra limita o espaço de gestão das operadoras de TV a cabo. As alegações não foram aceitas pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, ele afastou a alegação de que a emenda aprovada no Congresso Nacional seria jabuti, ou seja, sem relação com o tema do texto original. Segundo ele, a MP enviada pela Presidência da República previa desoneração fiscal às operadoras de TV paga que incluíssem gratuitamente os canais locais nos pacotes. Portanto, o objetivo era o mesmo. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o interesse da medida está justificado, pois permite aos usuários acesso a mais conteúdo. A medida provisória apresentada e depois as emendas apresentadas, a medida provisória, todas as alterações tratavam de instrumentos de amplificação de programas com caráter educativo, caráter religioso, que se chegasse à população. Você pode fazer via desoneração ou pode fazer via carregamento obrigatório. São instrumentos para a mesma finalidade. Então, a finalidade, podemos concordar ou não com a finalidade, aí é o mérito, mas a finalidade das emendas parlamentares apresentadas e, consequentemente, alterando a medida provisória original, a finalidade era exatamente a mesma da medida provisória apresentada. Os demais ministros acompanharam o voto do relator, entendendo que a regra atende, sim, ao interesse público no serviço de radiodifusão e garante tratamento isonômico entre as retransmissoras. Não há a menor dúvida de que há uma pertinência temática, não há contrabando legislativo e, na essência, não houve efetivamente uma regulação que alterou, como bem destacou o ministro Alexandre de Moraes, um marco legal. O tribunal, por unanimidade, conheceu e julgou improcedente, nos termos do voto de Sua Excelência, o relator ministro Alexandre de Moraes, ação direta de constitucionalidade 6921. E, por maioria, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade de número 6931 e, no mérito, acompanhou o tribunal a improcedência também desta ação 6931, declarando, portanto, a constitucionalidade do artigo 32, parágrafo 15 da Lei 12.485, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei 14.171.
E3. Também foi chamado para julgamento o recurso que vai decidir se empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que foram aprovados em concurso podem ser demitidos sem justa causa. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem as informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vamos entender como é que esse caso chegou ao Supremo. Um grupo de ex-funcionários do Banco do Brasil que ingressou no banco por meio de concurso público. Em 1997, meses depois, foi demitido esse grupo. Eles, então, entraram com ação no TST na tentativa de reverter essa demissão. Não conseguiram, o TST negou o pedido, esse grupo, então, recorreu ao Supremo. O recurso, então, foi julgado hoje à tarde. Vamos ver agora trecho das partes, dos advogados das partes. Confira aí. No presente caso, há ainda uma premissa constitucional específica para os empregados públicos, quer para admissão, quer para demissão, ambas condicionadas à motivação à luz do artigo 37. Sociedade de economia mista, empresa pública que desenvolve atividade econômica, tais empresas estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas. Inclusive, isso é o texto constitucional, inclusive no que se refere, no que diz respeito a direitos e obrigações civis, comerciais, tributários e trabalhistas. Portanto, quando o legislador constituinte diz que é esse o regime próprio das empresas privadas, no que se refere às obrigações trabalhistas, é a consolidação das leis do trabalho. Pois é, na sequência da sessão, o relator desse processo, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou o voto dele, negando o pedido do recurso. Depois do voto do relator, a sessão foi suspensa, esse julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. Vamos ver agora trechos do voto do relator. Nós não podemos confundir porta de entrada com porta de saída. O fato da Constituição exigir concurso público, mesmo para as empresas públicas, para as sociedades de economia mista, teve uma finalidade específica, garantir a pleno acesso a esses empregos públicos a todos os brasileiros e brasileiras, em igualdade de condições, afastar o favorecimento, foi dito muitas vezes da tribuna, o fato de se permitir a dispensa, isso vai gerar favorecimento, perseguições. Veja, uma coisa é entrada, outra saída. Por que digo isso? Independentemente de como será a saída, motivada ou não motivada, quem demitiu não vai poder escolher livremente para comatar aquela lacuna uma pessoa do seu relacionamento. O que deve ser interpretado é a Constituição, ao passar a exigir o concurso público para as empresas públicas, as sociedades de economia, as mistas, ao estender essa regra tradicional para os servidores efetivos, automaticamente ela também estendeu a necessidade, pelo menos, de dispensa motivada, e já adianto, presidente, que eu entendo que não. Eu aqui entendo que o caso da empresa de Correios é uma excepcionalidade. Os ministros do STF estão julgando em plenário virtual 2 ações que questionam uma lei que alterou para 75 anos a aposentadoria compulsória de servidores do Rio de Janeiro. Repórter Pablo Lemos tem as informações. Desde 2015, servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro são aposentados compulsoriamente aos 75 anos e não mais aos 70, de acordo com uma lei complementar. Entidades de classe questionam a mudança, uma vez que no texto anterior à emenda, a Constituição Federal já estabelecia um limite para os servidores serem aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A alteração se estendeu aos conselheiros do Tribunal de Contas, magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
A ação que questiona a aposentadoria compulsória de servidores do Estado do Rio foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. As associações alegam que a norma em vigor viola a Constituição Federal e contraria a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. O relator do caso no Supremo é o ministro Luiz Fux. No voto, ele destacou que o Estado do Rio de Janeiro extrapolou, portanto, os limites do exercício do poder constituinte decorrente reformador, incorrendo a norma impugnada em inconstitucionalidade formal. O ministro acrescentou também que, por se tratar de norma constitucional que expressamente alcançava os servidores de todos os níveis federativos, não remanescia espaço legislativo de determinação sobre a matéria à competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, impedindo a fixação de marco etário para a aposentadoria compulsória de maneira diversa do parâmetro já estabelecido pela Constituição Federal ao tempo da edição da norma questionada. O prazo para o julgamento no plenário virtual ser concluído termina nesta sexta-feira. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, convocou audiência de conciliação no âmbito das ações que questionam decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou ao Estado e ao município a apreensão de adolescentes sem que haja flagrante de atos infracionais e a condução deles a instituições de acolhimento. A autora de uma das ações, a Procuradoria-Geral da República, alega que a decisão desrespeita o entendimento da Corte, que validou dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente que impedem o recolhimento pelo Estado de crianças e adolescentes em situação de rua. A audiência será no próximo dia 21, 11 da manhã. O Ministério Público recorre de decisões que negaram salvo-conduto para importação de sementes de maconha para uso terapêutico. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra decisões que negaram o salvo-conduto para importação de sementes de maconha destinadas ao uso terapêutico. Repórter Márcio Puntinelli tem os detalhes. O recurso do Ministério Público Federal é referente ao caso de 3 pacientes que usam óleo de cannabis para diferentes tratamentos e entraram com habeas corpus na Justiça pedindo para que a importação de sementes e o cultivo das plantas não sejam considerados práticas de crime. Mas, com o argumento de que o óleo feito artesanalmente teria a mesma eficácia da substância obtida em laboratórios, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou os pedidos. Para o Ministério Público Federal, as decisões são um claro retrocesso institucional, além de dificultar o acesso dos pacientes ao tratamento adequado. O MPF aponta ainda que os acórdãos contrariam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que gera insegurança jurídica. Ao recorrer da decisão, os procuradores responsáveis pelo caso pedem que a negativa do TRF ao habeas corpus seja suspensa até que os casos sejam julgados pelo STJ e que os pacientes possam importar as sementes necessárias ao tratamento. Agora, uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo honorários advocatícios. Quem explica é a repórter Liamara Mendes. Os honorários advocatícios de sucumbência são aqueles em que a parte vencida deve pagar todos os gastos decorrentes da atividade processual, inclusive honorários ao advogado da parte vencedora. Em julgamento de recurso especial, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu ao reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, quando há o pedido de anulação do julgamento arbitral, com fundamento nos artigos 26 e 32 da Lei 9.307 de 1996, são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência. Isso devido à rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O relator do caso foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele ressaltou que, se a parte executada tivesse optado por ingressar com ação autônoma de nulidade, a condenação ao pagamento de honorários seria um desdobramento lógico da decisão que acatasse ou rejeitasse os argumentos apresentados. Com isso, ao optar pela impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, o desfecho deve ser análogo ao da ação de nulidade. Caso o entendimento fosse contrário, implicaria privar o advogado da remuneração pelo trabalho desenvolvido em incidente processual complexo, expressamente previsto na legislação de regência,
e que equivale a uma demanda declaratória autônoma. Por fim, o ministro destacou que a legislação garante o direito do advogado de receber honorários em todas as ações em que os serviços resultem em benefícios para a parte que ele representa. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia participou de um seminário que reuniu em Salvador órgãos que atuam no combate ao trabalho escravo e também celebrou os 15 anos da Comissão Estadual para a Erradicação dessa prática na Bahia. Confira na reportagem de Carolina Vasco. Leda começou a trabalhar em uma residência aos 9 anos. Após 50 anos na função, descobriu que estava no trabalho escravo doméstico, já que não recebia salário da patroa. Ela disse que eu estava lá como uma filha. Aí, mas só que eu me lembro que uma vez quando a filha dela, a mais velha, aí ela estava na varanda e eu estava varrendo a casa. Aí a minha filha disse assim, minha mãe, por que a senhora não botou a Leda na escola? Aí a mãe dela falou assim para ela, minha filha, eu não quero ninguém para estudar, não. Eu quero é para trabalhar. Em 2023, 3.190 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil. O maior número registrado dos últimos 14 anos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalho escravo e outras graves violações de direitos humanos decorrem de uma série de outras violações que passam pela questão da educação, do não acesso à educação, da falta de acesso à oportunidade de trabalho, que por sua vez é consequência também da baixa escolaridade, da baixa assistência, cobertura tanto da rede de educação como de assistência e que deixa as pessoas em condição mais vulnerável. Estando em condições de maior vulnerabilidade, essas pessoas são mais facilmente aliciadas para o trabalho escravo. A auditora fiscal do trabalho e coordenadora de combate ao trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego na Bahia, Liane Durão, explica como está a situação no estado. Esse último ano de 2023, a gente resgatou 86 trabalhadores de condição análoga à escravidão. Foi um resgate, um número maior do que o número de 2022. Na verdade, maior do que os últimos anos. Foi um resultado expressivo, o que mostra, infelizmente, que ainda existem muitos casos e demonstra também que a gente está trabalhando, a gente está chegando nos lugares. O tema foi debatido no seminário em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, realizado no Ministério do Trabalho e Emprego. O evento reuniu órgãos que atuam em rede para eliminar a prática e também celebrou os 15 anos da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo na Bahia. É fundamental discutir o tema, trazer a visibilidade, sensibilizar as pessoas, tanto informar a classe trabalhadora como mobilizar a sociedade de que essa é uma gravíssima violação de direitos humanos. A auditoria fiscal faz a fiscalização, havendo resgate, autua o dono da fazenda, o empregador, o cidadão da empresa. Nessa autuação, o Ministério Público do Trabalho está lá, é uma ação conjunta, já provavelmente deve propor ou um TAC ou uma ação civil pública. A partir daí, abre-se também, é instaurado um inquérito policial, porque caracterizando o crime de trabalho escravo, há também um crime na área penal. Essa denúncia será encaminhada para o Ministério Público Federal e que também essa pessoa responderá no processo criminal também. A seguir, a gente fala sobre um acordo de cooperação firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a AGU. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União assinaram um acordo de cooperação técnica. Mariana Fabre tem as informações. O convênio foi firmado na manhã desta quarta-feira no gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Uma cooperação técnica, uma cooperação científica para o fortalecimento institucional, tanto da Justiça Eleitoral quanto da Advocacia Geral da União, que vem sendo tradicionalmente uma parceira da Justiça Eleitoral e de todo o Poder Judiciário. Entre as ações previstas estão o intercâmbio e a transferência de conhecimento e experiências para o aprimoramento dos trabalhos e da atuação dos agentes públicos. A parceria envolve a cooperação nos campos da investigação, em programas de pós-graduação,
cursos e outros programas relacionados com o direito público. Nós ofereceremos para os nossos profissionais, membros, servidores da Justiça Eleitoral, da Advocacia Geral da União e para a sociedade em geral, uma oportunidade muito rica de aprofundar na temática eleitoral, na defesa da democracia. O acordo terá vigência de 2 anos e pode ser renovado por períodos iguais e sucessivos. Os servidores do Fórum de Cuiabá estão vivenciando os círculos de construção de paz. A ação humanizada da Justiça Restaurativa foi realizada com a equipe de trabalho da Central de Arrecadação e Arquivamento. Reportagem, Laura Fernandes. Garantir o bem-estar individual e coletivo dos servidores é uma das metas do Poder Judiciário de Mato Grosso, com a realização dos Círculos de Construção de Paz. Experiência vivenciada por essa equipe de servidores da Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Cuiabá. Que é uma ferramenta muito impactante na vida das pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós terminamos agora o mês de janeiro, né? Que é o Janeiro Branco. Tivemos as palestras orientativas, né, sobre a importância da saúde mental. Então, esse esforço da administração em tornar o ambiente de trabalho do Fórum da Capital o mais saudável possível, o mais acolhedor possível, é uma iniciativa que ela está sendo muito bem recepcionada por todos os servidores. A ferramenta da Justiça Restaurativa, que utiliza a fala e a escuta ativa, é poderosa para resolver e prevenir conflitos no ambiente profissional e fortalecer os laços afetivos entre as pessoas. A gente passa muito tempo dentro do trabalho e estar bem, ter círculos de paz onde a gente possa ter essa cumplicidade entre os colaboradores é muito bom. Para a estagiária Maria Clara Avancini, o Círculo de Construção de Paz tem sido uma fonte de conhecimento para a vida profissional e pessoal. Tenho aprendido muito no Círculo de Paz, a convivência com os colegas, a gente vê o resultado disso, que isso tem melhorado, isso tem agregado no nosso setor e particularmente tem me ajudado muito porque eu tenho feito um reflexo sobre a minha vida, sobre as minhas ações. Aprendi a me cuidar melhor com todas as informações que eu obtive no Círculo de Paz. Eu acho que é um momento de comunhão, um momento muito importante. A Justiça de Alagoas firmou uma parceria com a Prefeitura de Maceió para acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que estejam esperando por uma reinserção familiar. As famílias que participarem do acolhimento aos menores vão receber ajuda de custo do município. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto na reportagem de André Risco. O presidente Fernando Tourinho acompanhou o prefeito JHC durante a assinatura do decreto municipal que institui o Serviço Família Acolhedora. Através desse serviço, serão beneficiadas crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos que estejam ou não em serviço de acolhimento institucional, que sejam encaminhados pela Vara da Infância e Juventude da cidade de Maceió e com possibilidade de reinserção familiar. O prefeito de Maceió explicou como as famílias poderão se cadastrar e como deve se dar esse acolhimento. Nós vamos, a princípio, trabalhar no início com 30 famílias, é a capacidade que hoje nós já temos para poder estar mentorando e para poder estar acolhendo essas crianças. E a família acolhedora são essas famílias que, após uma triagem, vão enfrentar uma jornada para se adaptarem, serem capazes de poder acolher essas crianças para que, num seio familiar, elas possam esperar, para a sua família de adoção permanente. Segundo o juiz Igor Figueiredo, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, o serviço significa um avanço no acolhimento de crianças e adolescentes da capital. Com a família acolhedora, nós trazemos a criança para dentro de um ambiente familiar, onde ele vai crescer com essa imagem de como funciona uma família sadia, para que no futuro ele forme a sua família e sirva de exemplo para a sociedade. O presidente Fernando Tourinho afirmou que o Poder Judiciário será sempre parceiro de ações que priorizem as crianças e os adolescentes. Nós temos que ter essa atenção. Infelizmente, tem muitas crianças que estão desprotegidas, muitas crianças que precisam de um amparo maior do Estado. Era bom que não precisasse.
Era bom que os pais tomassem conta, mas infelizmente não é a realidade. E aí é onde entra o Estado. E é importante que tenha esses programas para que o Estado entrando possa oferecer uma melhor atenção para elas, porque todas as crianças, eu já fui juiz por 15 anos da infância e da juventude, todas as crianças que têm atenção, elas reagem positivamente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.